Tá bom. Peça, não sabe o que é. A gente tinha falado, né? Vai se dar a lição. Então tal, né? Eu preparei a lição, aqui vai me ajudar a mudar. Então tá bom. Vamos estar orando então para o nosso pastor que está dando aula hoje. Eu preparei isso tudinho, sabia? Nem para falar, né? Vamos estar aqui. Vai falar, você já está combinado, semana que vem eu vou ser. Tá bom. A letra oficial? Ah, tá bom, não fiz ainda, desculpa. Acontece comigo. Esqueceu. Amém. Vamos estar fazendo nossa leitura bíblica em casa, se encontra em Mateus, capítulo 6. Não, mentira. A bondade de Deus em nos atender. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 20. Amém? Lição 11. Ok, vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. 3, né? Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E qual entre vós, homem, que pedindo-lhe o pão a seu filho, não lhe dará uma pedra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, larga o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Os seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore não dá maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Vamos estar orando então. Nosso pastor que está orando essa lição de hoje. Senhor Pai, muito obrigado. Estamos aqui em tua casa para ouvir mais uma vez a tua palavra. Senhor, usa o teu servo, como já tem usado, e que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Tomar vamos poder tomar assento, adorando o Senhor. Já fizemos a leitura bíblica em casa. E coube a minha responsabilidade. E hoje nós estudarmos a lição juntos. Eu creio que os irmãos aqui são bereanos e conhecem bem a palavra de Deus. E a nossa lição hoje tem um título bem interessante, né? Lição 12. Qual é o título? A bondade De Deus sem nos atender. A bondade de Deus em nos atender. Esse título ele tem uma profundidade em que nós, como servos de Deus, nos fala muito desse assunto. E logo no título fala, a bondade de Deus nos atender. Para que Deus nos atenda, é necessário o Filho de Deus conhecer a palavra. Para que você tenha a resposta das suas orações, é necessário o Filho de Deus ter um relacionamento com Deus. Mas não é só com Deus, é com o próximo. Porque se nós lemos aqui na leitura bíblica semanal, nós vemos aqui que na terça-feira o título diz: a bondade do Pai atender os seus filhos, Lucas 11:9. Na terça-feira, o Pai bondoso nos concede o Espírito Santo. Então todos nós que somos filhos pedimos ao Pai: Pai, me dá um consolador, me batiza com o Espírito Santo. Eu e você já temos um consolador, mas o revestimento é necessário buscar. Na quarta-feira, Lucas 11, versículo 11 a 13 diz: somos maus, mas suprimos a necessidade dos nossos filhos.
Isso é uma verdade. Todo pai quer o melhor para o seu filho, para a sua filha, e faz o melhor para eles, porque às vezes não é compreendido pelos filhos o bem que o pai quer fazer para o filho, por causa da influência do mundo, né? Mas nós que somos, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quinta-feira vem Mateus 22, 37, 38 diz: ame a Deus com todo o teu coração, alma e pensamento. Isso é uma entrega pessoal, não é coletiva, é pessoal. Ame a Deus com todo o teu coração, alma e pensamento. É Mateus 22, versículo 37 e 38, para quem meditou. Na sexta-feira nós temos uma meditação em Mateus capítulo 22, versículo 39, que diz: ame ao próximo na mesma dimensão de si mesmo. Esse versículo que está na palavra de Deus para nós obedecermos é o mais difícil de cumprirmos. É o mais difícil. Porque eu digo que amo e eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo desonesto comigo mesmo. E nós precisamos entender que Deus fala conosco através da sua palavra. E no sábado fala, Salmo 145, 13: Deus reconduz em tudo que faz. Os irmãos que meditaram sabem. Deus reconduz em tudo que faz. Por isso que a palavra nos ensina: em tudo nós devemos dar graças. Quando o verdadeiro Filho de Deus dá graças a Deus por tudo que acontece, mesmo sendo uma situação meio que triste, angustiante, de aflição, você fala: graças a Deus que Deus está no controle. Você está dando honra? Nós estamos dando honra a Deus, porque Ele nos ama e tem um propósito, tem um objetivo de nos ensinar com essa situação que está acontecendo conosco. E o título fala na lição: a bondade de Deus em nos atender. Veja a profundidade desse assunto. O textual diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus, porque muitas vezes o meu pedido é um pedido egoísta, um pedido que só pensa em mim. E por isso nós temos que fazer pedidos a Deus de acordo com a palavra. Se você conhece a palavra, se você tem a profundidade da palavra, a sua oração vai ser respondida com certeza. Porque você está orando dentro da vontade de Deus, que é perfeita. Nós estaremos orando dentro da vontade de Deus, que é perfeita. E a verdade prática, eu peço para os irmãos lerem, todos nós juntos. Verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Verdade ou não? Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para nós. Deus concede. Somente aquilo que vai ser de bênção para nós e para o nosso próximo. O que eu quero de bom para mim, eu tenho que querer que também no próximo receba na mesma medida da bênção que eu vou receber. Bom, já que os irmãos já entenderam o título da lição, e os irmãos estudaram com certeza, a primeira pergunta é: o que é bondade? O que os irmãos entendem por bondade? Vocês não entendem o que é bondade? Qual a definição de bondade para os irmãos? Os irmãos podem falar com essa palavra, não precisa ser dentro da... está aqui na definição da revista, mas o que eles não entendem que é bondade?
faz o bem. Sou legal? O que mais? A Não pessoa, entende? a pessoa que faz o bem. A pessoa que faz bem. Faz coisas boas para as pessoas. Hum? Faz coisas boas para as outras pessoas. Faz coisa boa para outra pessoa. São em outras palavras. O que mais que o João define o que é bondade? Aquela pessoa que não é má. O que o dicionário fala sobre a palavra bondade? Quem tem um coração bonito, nada fica pra boa. Que deseja o bem. Que deseja o bem, o que mais? Quem tem um Você coração conhece, não, português, não conhece? Mas eu que acho que tem uma dificuldade, mas nós que temos mais de idade, acho que tem uma definição de bondade. O que eles não entendem por bondade? Eles vão falar. Boa? Boas ações. Gentileza. Gentileza. Os irmãos sabem o que é bondade? Na definição do dicionário. Eu pedi para os irmãos definirem com o seu conhecimento, o conhecimento que nós temos, mas, bom, na lição está definido como qualidade ou caráter de bom. Caráter de bom. Boa índole, o As falou. Benevolência, brandura, boa ação. Né? De acordo com a nossa lição, mas os irmãos definiram também de acordo com o seu aprendizado da língua portuguesa. O que é bondade? Ser pessoa boa. Só começar a pagar imposto certinho? Também? Cumprir os seus deveres como cidadão? Também? Então aqui eles vão ouvir então o que significa bondade. Né? Como a bondade é definida na filosofia? Como é a bondade definida na filosofia? Ou como é descrita? Princípio mais elevado da moral. E como a bondade é definida na Bíblia? Estou chegando ao nosso lugar. Como a bondade é definida na Bíblia? Amor ao próximo. Amor ao próximo. O que mais? Só amor ao próximo? Amor a Deus. Amor a Deus? Deus. Vamos ler para mim Êxodo, capítulo 33, versículo 19, que é uma definição da bondade de Deus. A bondade de Deus. 33, 19. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Vocês vão entender como a bondade de Deus é ampla. A bondade de Deus, ela envolve santidade, né? Envolve retidão. A bondade de Deus envolve a verdade. Foi falado do amor. A bondade de Deus envolve o amor, a benevolência. A bondade de Deus demonstra a graça de Deus. A bondade de Deus demonstra a sua misericórdia. E todos nós aqui, eu e você, temos usufruído desta bondade de Deus, pela palavra de Deus revelada. É nós que temos preguiça de analisar, de comer, de meditar, de viver esta palavra. Porque os irmãos sabem que o ministério beriano tem um compromisso com a palavra. O nosso pastor tem um compromisso com a palavra. Ele ministra a palavra para nós vivemos
na direção do Espírito Santo, como alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Isso é a bondade de Deus conosco, por nós participarmos do ministério que zela pela palavra. A bondade é atribuída ao homem? O que os irmãos acham? A bondade é atribuída ao homem? Sim ou não? O que os irmãos acham? A bondade é atribuída ao homem? É uma atribuição do homem? Não. De É Deus. um exemplo textual. Né? A bondade é uma atribuição do homem? Sim ou não? O que os irmãos acham? De Deus. Deus? A bondade ele é um atributo de Deus. Oi? Ele é um atributo de Deus. É que Jesus fala, não tem nenhum bom, só o Pai. Por que me chama de bom? A passagem do rico. É. O Pai é bom. Olha. Mas é um atributo de Deus que ele é comunicável ao homem através do Espírito Santo, porque ele é um fruto do Espírito. Amém? Vocês não concordam? Amém. É um atributo de Deus. Mas a aí, bondade é atributo de Deus e não do homem. Está em Romanos capítulo 7, versículo. Quem pode ler? Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Nosso irmão escreve que nós somos. A minha natureza, a sua natureza. O que diz lá? Romanos 7, 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e esse eu costumo fazer. Então a bondade não é um atributo do homem, mas sim de Deus. A bondade de Deus só alcança os filhos de Deus? Só alcança nós? não, todos. A todos? Mas são. Mas quem são os todos? Todos os filhos de Deus? Até os ímpios têm bondade, né? Até os que têm bondade. Mas não de Deus, né? Porque você está falando aí que o Espírito Santo. Estou falando da bondade de Deus. A De Deus. bondade de Deus é só para nós, os salvos? Não, Geral. não, se é de Deus é Espírito Santo, né? Tem que receber o Espírito Santo, então a vontade é para a pessoa que recebeu a salvação, né? Então, a bondade de Deus, nesse caso do irmão Roberto está falando, que Ele concede o Espírito Santo a todos aqueles que creem em Jesus. Aceita Jesus pela fé e se torna filho de Deus, e o Espírito Santo vem morar na vida desse ser, desse homem, dessa mulher que aceita Jesus como Salvador. Então a bondade de Deus alcançou esse, tornando ele filho de Deus, e recebe o selo do Espírito Santo, nesse caso, né? Eu escrevi aqui que é para todos, e Mateus capítulo 5, versículo 45, a partir dele diz assim: porque Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. E em Deuteronômio capítulo 7, versículo 19, fala assim: a aliança é a bondade de Deus por 1000 gerações. Então a bondade de Deus não tem limite. Não tem. Deus é bom em todo o tempo, oh glória. Aí o que o nosso irmão falou lá, que para todos, aí já entra ali então, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que é a bondade de Deus em salvar a humanidade perdida. Veja como a bondade de Deus é tão grande, tão imensa, tão profunda, que eu e você precisamos usufruir na dimensão ou na plenitude do Espírito Santo. Próximo.
Qual é a importância da porta em nossos dias? Estou perguntando o que os irmãos estudaram. Qual é a importância da porta em nossos dias? É um. Ok. Mas tem mais. Que nem o jovem que está fazendo faculdade. Ele termina a faculdade e ele tem um objetivo. E quando se abre a porta, naquela função, naquele estudo, naquele projeto que ele fez, abriu-se uma porta. Quer dizer, uma porta do horizonte, quer dizer, novas oportunidades para ser um bom advogado, ser um bom engenheiro, ser um bom profissional. Porque todos têm um propósito quando fazem a faculdade, não é? Sim. Todos que nós viemos para o Japão também, a porta se abriu aqui no Japão para nós. Abriu-se a porta estava fechada. E abriu-se a porta de oportunidade de emprego, de melhorias de vida, porque no Brasil nós tínhamos uma vida apertada, dificultosa. E abriu-se a porta, a oportunidade de vir, primeiro de caceiros pagaram o preço, com certeza. E a porta se abriu para todos, inicieiros, sanseis, descendentes e brasileiros. E eu e vocês estamos aqui porque essa porta foi aberta. São portas, não é? Isso nós vimos a importância da porta sendo aberta para nós nos nossos dias. A porta do emprego, a porta de um bom salário. Não é verdade? São portas. Agora voltando à palavra. Existe porta estreita? Sim. E existe porta larga? Larga é. Sim. Todos não conhecem, sabe? E a porta estreita, está em Mateus capítulo 7, versículo 14, diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a... Então. São poucos que encontram essa porta estreita. Por quê? Porque são poucos que encontram essa porta estreita, amados. O assunto é atual. Por que são poucos que encontram uma porta estreita? Porque é mais fácil entrar pela porta larga que já está ali espaçosa. São poucos que vão procurar um outro caminho alternativo. São poucos que vai para a porta estreita porque a porta é Estreita. Tem a larga, tem a porta larga. porta larga e a porta Fica mais fácil de entrar. E a porta larga é mais fácil de entrar. A porta estreita é a lei. Geralmente o pessoal vai pelo caminho mais Não, fácil. não é. Pela graça é salvo, né? Não. Então eu falei. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Em João capítulo 14, versículo 7 ao 9 diz: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus é a porta para a vida eterna. E são poucos que entram por ela. Porque o nosso irmão falou, lá a porta larga é mais fácil. A porta larga é espaçosa. A porta larga tem mais facilidades. Por que as pessoas, quando você convida para ir à igreja, não vêm? Por quê? Porque arruma desculpa. Porque sabe que aqui dentro é estreito. Aqui é estreita. Porque eles sabem que na igreja eles terão que renunciar As coisas do mundo. os prazeres do mundo. E na igreja existe santidade, existe uma vida plena no Espírito Santo. Mas a palavra de Deus fala assim que Deus desse século
cegou o entendimento deles para que eles não compreendam a verdade. Agora a minha função, a nossa função é pregar o Evangelho, falar de Jesus para eles, para que eles venham conhecer a verdade, para que eles não venham dizer para Deus: Deus, ninguém falou do teu amor para mim. Por isso que Jesus já deu essa missão para mim, para você, anunciar a porta para eles, para que eles entrem por essa porta estreita. Agora cabe a mim e a você anunciar, falar da porta estreita, Jesus. Ô pastor, hoje eu estava vendo a pregação do Billy Graham, ele falou assim: eu quero ir para o céu, mas não quero crer em Jesus Cristo. Aí eu falo: é impossível entrar no céu sem aceitar Jesus Cristo. Billy Graham que pregou isso? Não, ele fez uma comparação, né? Ele está falando que é difícil, é impossível, se não acreditar em Jesus Cristo, que é a porta, não vai entrar no céu. O cara falou assim: eu quero entrar no céu sem acreditar em Jesus Cristo, eu quero entrar. É impossível a pessoa ganhar a vida eterna se não entrar pela porta estreita que é Jesus Cristo. Então eles não entenderam da porta, eles não entenderam que é estreito. O que as duas portas e os dois caminhos nos ensinam? Porque fala duas portas: a porta larga, a porta estreita, caminho estreito, caminho largo. O que é que esses dois assuntos nos ensinam para nós hoje? Irmão, acabaram de falar, né? O que ensina para nós? Qual o ensinamento que nós podemos absorver? Uma é vida eterna, outra é Uma vida eterna e outra a vida de... Tem mais algum que quer dar a sua opinião sobre esse assunto? A porta larga, a porta estreita, caminho estreito, caminho largo. Tem algum irmão que quer dar outra definição, outro assunto sobre isso? Os irmãos que são berianos, os irmãos que são itadianos, sabem desse assunto. Né? Então, eu estou perguntando para os irmãos porque os irmãos não sabem. É um assunto atual, da nossa atualidade que nós estamos vivendo. Entende? Segunda lição é as boas obras. Segunda lição, né? As boas obras não vai levar o homem ao céu, o ser humano ao céu. Essas acompanham, claro, né? Mas só o fato de eu fazer boas obras e não ter a minha fé em Cristo, isso não vai levar. A fé é morta, né? Isso. Bom, eu respondi assim. O que as duas portas e os dois caminhos nos ensinam? A porta estreita conduz à vida eterna, que é Jesus. Jesus, eu sou a porta. a porta. O caminho estreito, Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Porque pela justiça de Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, por nós temos livre acesso à conta da graça. Podemos adentrar nos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Jesus. Eu tenho que estar no caminho. Eu tenho que viver a vida de Cristo. E eu tenho que ter a verdade que liberta, que é Jesus. Nós precisamos viver a palavra, amados. Porque a palavra de Deus tem poder e ela não volta vazia para Deus. E tudo que Jesus falou está se cumprindo e há de cumprir também. E nós precisamos escolher a porta larga ou a porta estreita. O caminho estreito, o caminho largo. A outra pergunta que eu anotei aqui: qual é a porta e o caminho que devemos escolher? Essa pergunta é fácil. Qual é a porta e o caminho que devemos escolher? Jesus. Estreita.
Jesus Cristo. Pedi para o irmão ler para mim Mateus 7,14, acho que está no textual, e outro irmão ler para mim Lucas 13,24. A resposta está nos versículos. E com certeza eu e você, como filho de Deus, vamos escolher o certo, né? Sim ou não? Ou é difícil? Então vamos entrar naquela passagem de Josué. Porque cocheais em dois pensamentos, né? A verdade está revelada, a palavra está declarada para nós. Quem achou Mateus 7,14? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Em Lucas 13,24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque o Egito muitos tentarão entrar e não conseguirão. Que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, ou andar pelo caminho estreito. E quando a palavra de Deus nos pega de jeito, nós fugimos, nós nos escondemos. Lembro da minha juventude, quando passava por uma situação difícil, eu fiz alguma coisa errada, a primeira coisa que eu fazia, eu deixava de sentar no terceiro banco e sentava no último banco, porque eu estava errado. E se eu não deixasse que a mensagem da cruz do pastor viesse ao meu coração, do último banco para fora da igreja. É isso que acontece conosco, como seres humanos que nós somos, que eu sou. Eu lembro uma vez que eu fui afrontado por um jovem, e eu falei, eu vou sair da igreja. Eu senti os bancos, mas faltam os cultos. Mas num culto de domingo, precisava sentar no último banco. Deus usou o pregador para falar. Eu voltei para o altar, pedindo perdão para Deus. Eu vou ter cada dia com os jovens. Essa é a nossa natureza. Se nós não deixarmos a palavra de Deus fazer o efeito, nós vamos fazer escolhas erradas, fugindo de Deus. E não tem como fugir de Deus. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor como chão de fogo, tudo vê, tudo contempla. E ele continua falando, filho, dá no teu coração. Ele continua falando, eu te amo, eu te quero. Mas o mundo é mau. E ele tenta nos enganar. Nós vamos fazer isso tudo nessa lição. A outra pergunta que eu anotei aqui. Como são a revelação dos falsos profetas? O pastor sempre fala aqui na mensagem. Sempre ministrado. Estou perguntando coisas que já foi ministrado. Como são as revelações dos falsos profetas, amados? Eu creio que os irmãos sabem, porque o pastor sempre disse para mim. Na terça, na sexta, no sábado, no domingo, sempre fala. Então, eu creio que os irmãos têm uma ideia, um pensamento, alguma opinião sobre esse assunto. Como são as revelações dos falsos profetas? Prosperidade. Prosperidade. Tem mais. Vida fácil. Como marcar respostas que são perigosas, são mentirosos e são devorantes. Porque ele usa argumentos para convencer as pessoas de uma forma sutil. E se eu e você não tivermos conhecimento da palavra, nós acabamos caindo nas mentiras que eles falam, nas sutilezas que eles usam. Aí vem a outra pergunta. Qual é a posição do crente diante dos falsos profetas? Qual é a nossa posição diante dos falsos profetas? Como devemos reagir, eu acho? Os irmãos são verianos, os irmãos sabem. Estão dentro da palavra. O que Jesus falou para nós?
que Jesus falou para nós? Examinai as escrituras. Jesus disse que examinar a escritura. O que mais ele falou? Mas cuidado. Tomar cuidado, examinar a Então, escritura. discernimento. É isso aí. Jesus falou para nós sempre vigiar. Vigiar e orar. Certo? Então nós temos que estar sempre vigilantes, estar em constante oração, estudar a palavra e buscar o discernimento espiritual. Quando você busca a Deus com todo o teu coração, lendo a palavra, o Senhor te dá a revelação e você vê as astuciedades que o diabo trama no meio da igreja. Ele é de luz, ele é astuto, ele nos engana. No Brasil tinha uma musiquinha que eles cantavam que ele vem com um sapatinho de algodão, vem sutilmente. E muitas vezes eu e você não estamos vigilantes, acabamos caindo na sutileza do diabo. Porque ele usa até crente. Não foi no exemplo de Pedro, quando Jesus repreendeu para trás de mim, Satanás. Nós temos que tomar cuidado para não prestar nossa boca para o inimigo da nossa alma. Ok? Outro assunto é como identificar os falsos profetas. Como nós podemos identificar os falsos profetas? De que maneira nós podemos identificar? Oi? Olharam? Olharam o fruto. O que mais? Isso? Olha, respondeu as duas. Né? Pelos seus ensinamentos e pelo seu fruto. Para nós entendermos esses falsos ensinamentos, você precisa conhecer a palavra, a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E o que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito do futuro? Dentro desse assunto que nós estamos falando do falso profeta, o que Jesus ensinou? Mateus 24, 11. O que Jesus ensinou? Mateus 24, 11. Quem achou poder, por favor? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nós estamos vendo esse acontecimento acontecendo nos dias de hoje. E muitos filhos de Deus sendo enganados pelos falsos profetas. E na minha juventude, fui participar de uma reunião numa casa de oração, aí levantou um profeta. E esse profeta mandou o dono da casa vender todos os móveis da casa. A pessoa simples, humilde. Não foi que a mulher vendeu tudo que ela tinha? Deus não fala assim. Ela vender móveis da casa. Deus não fala sobre você namora essa pessoa. Não, Deus não fala sobre essas coisas. Deus tem uma forma especial de falar conosco. Que o nosso irmão falou na hora da porta, que é privacidade. Não entenderam que é privacidade? Porta é privacidade também? Que Jesus falou assim: entra no teu aposento e fecha A porta. a porta. E lá em secreto, você, Deus, orando e jejuando, Ele vai te recompensar. E então, falo lá na porta da publicidade, fala assim: porta de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, no secreto com Deus. Vocês vão entendendo que Deus fala conosco através da palavra? E quantas vezes Deus já falou sobre esses assuntos que nós estamos perguntando aqui para os irmãos? E que nós precisamos, amados irmãos, nos expor a fazer a vontade de Deus.
E a última pergunta que eu anotei aqui é: nós temos beneficiado da bondade de Deus? Nós temos ou estamos sendo beneficiados com a bondade de Deus? Sim ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Então por que eu não me disponho a fazer a vontade perfeita e agradável de Deus? Por que eu não me disponho? Se eu estou usufruindo da bondade de Deus, tão grande, tão imensa, tão profunda, tão sublime, Porque é cheio do Espírito que eu Santo. deveria testemunhar de Jesus com ousadia e falar o que Ele já fez e está fazendo por mim. Uma cura, uma libertação, um livramento, uma bênção recebida, uma oportunidade que nós recebemos e nós negamos. Por quê? Porque nós não estamos ainda Cheio do Espírito Santo. cheios do Espírito Santo, como nosso Deus diz, cheios Do do Espírito Santo. E para encher o Espírito Santo, eu preciso buscar o Reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu não consigo, porque nós somos falsos. Sabemos dar coisas para os nossos filhos, mas se nós pedirmos para Deus, Ele nos dará o Consolador. Ele vai nos dar aquilo que eu preciso e não o que eu quero, se eu buscar o Reino de Deus primeiro. Mas vamos entrar na introdução. Depois da pergunta eu deixo para o que está dirigindo o culto. Introdução da nossa lição. Só fiz as perguntas básicas para os irmãos, para que os irmãos entendam o assunto da lição. Agora você gostou. Os irmãos entenderam a pergunta. Amém? Vocês não entenderam as perguntas? Alguma dúvida nas perguntas? Amém? Então, lição. Nessa lição aprenderemos que Deus é bom e Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as necessidades. É Mateus 7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Está na palavra, nós pedimos para Deus. É um relacionamento que você e eu temos com Deus para pedir. Temos a ousadia de pedir para Deus qualquer coisa. Veremos também que aqueles que entrarem pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus proposto em Cristo no Sermão do Monte. Nós estudamos aqui 12 lições. 12 lições aqui. Sermão do Monte, caráter